A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do seu versículo 10. O tema da campanha de oração. Tema da campanha do ciclo de oração. Que maravilha. Todos acharam? Glória a Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir-vos no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai-vos os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderes apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só até o 17, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, Paulo, no seu capítulo 6, ele agora vai fazer o contraste do que é a nossa luta, do que precisamos para lutar e para avançar no Senhor. Ele diz: olha, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Todos nós precisamos da força e do poder do Senhor para poder avançar. Muitos de nós queremos sempre colocar a força do nosso braço, a força da nossa mão. Dizemos que somos capazes de enfrentar as lutas espirituais, mas sempre podemos, de fato, é evidente que sim, mas não podemos enfrentar o inimigo maligno, o diabo das nossas vidas, o ladrão, sem se revestir primeiro do poder de Deus, sem estar licenciado com a palavra de Deus, sem estar fortalecido no Senhor, sem que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida. Muitas das vezes queremos enfrentar o maligno despreparado, queremos enfrentar o diabo sem a noção do que estamos enfrentando. Mas para que enfrentarmos o inimigo, o diabo, como Paulo diz, precisamos de algum requisito que a palavra do Senhor nos fortalece. Precisamos de algo para estar enfrentando esse inimigo. Precisamos de algo para estar vivenciando o poder de Deus sobre a nossa vida. Não para que possamos ir de peito aberto, não para que possamos ir de qualquer jeito, mas estarmos revestidos da palavra de Deus, mas estarmos revestidos das armaduras do Senhor, que Ele diz: olha, esteja revestido das armaduras de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo.
O diabo, ele vai inventar cilada contra você. Ele vai preparar laço, vai preparar cilada para que você venha cair, para que você venha morder a isca, para que você esteja despreparado, para que você esteja vulnerável. Mas a palavra do Senhor, olha, você não está lutando contra a carne, não é a força do seu braço, não é a força do braço do seu inimigo. Você também não está enfrentando contra o sangue. O sangue não pode falar mais alto do que a sua sabedoria. O sangue, a sua influência, não pode falar mais alto do que a experiência que você tem no Evangelho. Não, não, não. Não é dizendo desaforo, não é batendo boca, não é dizendo eu sou melhor que você, não é dizendo eu sou mais forte que você. Não, não, não. Vestidos da armadura de Deus, que é a sabedoria e o poder do Evangelho para a sua vida, que é a sabedoria e o poder do Evangelho para que você siga, para que você caminhe, para que você vença os obstáculos, para que você vença os seus inimigos, para que você vença toda a tribulação da sua vida. Não é querer ser mais forte, não é querer ser mais sábio, mas a inteligência do Senhor tem que estar sobre a sua vida, a inteligência do Espírito Santo tem que estar sobre a sua casa, o poder de Deus tem que ser revertido sobre a sua vida. Não há potestade e principado que vença um homem de Deus, uma mulher de Deus preparado e revestido do Evangelho, preparado e revestido da couraça da justiça, preparado e revestido de toda a armadura que Deus fornece para os seus filhos. Não é de toda maneira que vencemos, mas já sabemos que as ciladas vão vir. Mas já sabemos de todo o pressuposto que o inimigo, ele vai armar laço, armar cilada para que você caia, para te vencer. Mas a instrução de Deus é perfeita na nossa vida. Não temos que ir de qualquer jeito, não. Contra os dominadores desse mundo, desse século, temos que ir debaixo da armadura de Deus. A armadura de Deus é a principal coisa para você vencer os obstáculos da sua vida. Por isso que eu sempre, quando eu estou lá, quando eu estou ensinando, quando eu estou pregando, eu sempre coloco com a base principal da nossa estrutura no Evangelho é a sabedoria e o poder da palavra de Deus. Porque não podemos caminhar sem o Evangelho na nossa vida. Não podemos caminhar sem dar um passo, sem ter a estrutura de Cristo em nossa vida, sem a gente ser alimentado pela palavra, sem a gente ser alimentado pelo poder do Espírito Santo, sem a gente ser fortalecido através das nossas orações, sem a gente estar alicerçado, porque não podemos caminhar, diz o salmista, sem que a palavra dele não esteja no nosso caminho, sem que a palavra dele não esteja em nossos pés, sem que a palavra dele não esteja em nosso caminhar, porque toda a palavra de Deus é necessário para que a gente caminhe sendo fortalecido pelo Evangelho. Toda a palavra de Deus ela é necessária para que caminhamos e vivendo o seu propósito. Porque quando estamos fora do propósito de Deus, estamos fora também da proteção dele. Porque se estamos vivendo o Evangelho, estamos debaixo da proteção. Estamos revestidos debaixo da sua proteção, das armaduras de Deus. Mas quando estamos caminhando sem a proteção da palavra, sem a armadura do Evangelho, estamos pisando simplesmente no escuro. Porque a lâmpada que vivemos, ela não está mais clareando nossos pés, o nosso caminhar, o nosso andar. A lâmpada que é a palavra dele, não estamos mais. Por isso que cria-se as dúvidas através da nossa vida. Será que é de Deus? Será que eu tenho que seguir? Será que eu tenho que caminhar? É porque a palavra não está fazendo parte da sua vida. Porque a Bíblia diz, olha, que toda a palavra de Deus é necessária para que você caminhe com ela. Porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Para que você tenha a lâmpada de Deus, é necessário que você tenha também a luz para te caminhar, a luz para te guiar. Então, todos os passos que você der na presença de Deus, é necessário que você esteja alicerçado na
Palavra. Porque é a palavra, meu irmão, que vai te sustentar. É a palavra que vai te fortalecer. Pega isso aqui. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Como vamos resistir às investidas do inimigo da nossa vida sem as armaduras, sem a proteção? Como vamos vencer o dia mau se não estamos na presença dele? Muitas vezes dizemos, não, nada dá certo na minha vida, é porque você não está fortalecido com Deus. Claro que as investidas vão existir, como eu já comecei essa introdução dizendo. Mas se você não acredita que vai vencer, é porque você não está revestido na palavra dele. Se você não acredita que vai passar essa tempestade, é porque você não está alicerçado na palavra dele. Quando Jesus ele dá ordem para atravessar o outro lado da margem, a invertida e a cilada do dia mau aconteceu na vida dos discípulos. É tanto que eles não estavam alicerçados na palavra, que quando Jesus Cristo ele se levanta, ele diz, por que estáis afligido, homens de pouca fé? Se a ordem na nossa vida é atravessar, é porque vamos chegar do outro lado. Se a ordem na nossa vida é caminhar, porque vamos chegar aonde Jesus quer que a gente chegue, porque acreditamos e perseveramos na sua palavra. É assim que você está revestido do poder de Deus. É assim que você está revestido da couraça da justiça. É assim que você está acreditando que o capacete vai te salvar. É porque não importa o que vem de lá para cá, o importante é que eu vou daqui para lá. Não importa o que vem de contra mim, o importante é que eu vou de contra ele. Não importa quem tente armando cilada para mim, o que importa é o que eu vou com a palavra do Senhor. Não importa o que está preparado para mim, o que importa é que eu estou vivendo a preparação do Senhor. As portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. A porta ela não vai prevalecer contra você, porque você está indo de contra ela com a palavra de Deus. Você está calçado nos pés do evangelho da paz. Oh glória! Por isso, meu pastor Davi, que as potestades e os principados e toda a dominação do ar não vai prevalecer contra a igreja que aos sábados estão aqui orando. Não vai prevalecer contra os irmãos que deixam de estar aí no mundo, mas diz, eu estou com compromisso com o evangelho, eu estou com compromisso com a palavra. Em vez do mundo, primeiro Deus. Em vez da minha vontade, primeiro Deus. Em vez do meu desejo, primeiro a obrigação com o Senhor. Aí aqueles que não querem viver o evangelho com a sua profundidade, diz, meu pastor Davi, eu não aguento, eu vou desistir do evangelho. Mas você não está preparado com as armaduras de Deus. Pastor Davi, eu não aguento mais, eu vou desistir, porque há tanta luta, tanta investida. Eu virei crente, eu vou para as orações, mas você não acredita no poder do evangelho na sua vida. Você não acredita que você está com a proteção de Deus. Porque Paulo vai dizer, olha, o dia vai chegar, a cilada vai vir, o diabo da sua vida está procurando, ele está te arrodeando, e o pior que os principados estão te vendo, o pior que os principados estão armando. Mas você tem sabedoria, porque você não está de qualquer jeito, você está revestido com o poder de Deus, rapaz. Você está revestido com o poder de Deus, igreja.
Você está revestido com o poder de Deus. E esse poder é que vai te sustentar no dia mau. É esse poder que vai te sustentar na sua dúvida. É esse poder que vai te sustentar na sua aflição. Por isso que ele se revolta e se levanta e diz: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É porque eu já vivi essas coisas. Eu já vivi no mundo. Mas agora eu sou uma nova criatura. De tanto viver isso que as coisas velhas se passaram. De tanto me alimentar com isso que agora se fez tudo novo. Oh, glória. E eu não estou tão preocupado com as invertidas dele não, porque eu sei para onde eu vou, porque viver, oh glória, é lucro e morrer é Cristo, oh glória. Essas são as palavras de um homem que sabia muito bem o que estava fazendo. Essas são as palavras de um homem que não rejeitava e não se envergonhava do Evangelho. Essas são as palavras de um homem que chegou a dizer: olha, se é para fazer, faça logo. Mas aqui eu vou te mandar uma ordem para você, Timóteo. Lembra da sua mocidade, homem. Lembra o que você foi ensinado. Lembra, porque eu mesmo impus a mão sobre você e as profecias que foi sobre a sua vida. Muitos rejeitarão a sã doutrina. Muitos já estão corrumichando os teus ouvidos. Muitos não negarão a sua fé. Muitos não querem mais saber da palavra da verdade, porque eles são falsos profetas. Ou eles já fizeram as suas próprias doutrinas. Eles não querendo mais, porque a sua mente já está cauterizada. Eles até podem, meu filho, mas a missionária Jesus reina não. Eles até podem aí fora, mas a palavra de Deus está na vida de cada um. Eles até podem aí fora, mas vocês, quem querem o evangelho da verdade, não. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos dos pseudos amigos vão dizer: que é que tem? Mas eu não posso. Isso é besteira. Eu não posso. O que é que tem? Eu não posso. Mas muitos de nós dizem: é mesmo, né? O que é que tem? Está chegando um período aí que desagrada a igreja. Não porque não combatemos, não porque não pregamos, mas porque os de dentro saem para curtir o mundo. Aonde o nada a ver entra dentro do ser humano, e eles entendem que eles podem curtir e vivenciar a festa da carne. Por quê? Porque Jesus diz assim: olha, antes de vir a mim, negue primeiro a você mesmo. Não tem como o evangelho, ele é renúncia. O evangelho é largar o que é seu para viver o que é de Cristo. O evangelho e a palavra de Deus é largar aquilo que faz você entrar pela porta larga e deixar tudo para trás para entrar pela porta apertada, estreita. Porque o evangelho não é do jeito que você quer, mas sim do jeito que Cristo estabeleceu que seja. O evangelho não é fazer parte da sua vida, não, é você que tem que fazer parte do evangelho. Oh glória, aleluia. Larga todas as coisas que ficou para trás e vem viver um evangelho verdadeiro em Cristo Jesus. Larga tudo que te faz pisar fora da linha de Deus para viver o evangelho de Cristo Jesus. Larga tudo e abandona tudo que o mundo está te consumindo, que está te desviando, para viver a palavra genuína da verdade. Que não importa que você seja, assim diz Cristo, se você pregou, se você profetizou, se você expulsou demônio no nome dele, mas se você não viver um evangelho genuíno, ele vai chegar naquele dia e vai te dizer, olhando para você: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.
Como está a sua relação com Deus? Como está essa relação com Cristo Jesus? Você já parou para analisar o que Cristo acha de você? Às vezes eu posso saber a pergunta em casa: o que Cristo ele acha de mim? Quando ele olha e me vê, o que ele acha do pastor Anderson? Você já se fez essa pergunta? O que ele está achando de você? Se você de fato negou a si mesmo para viver a palavra dele? Se você de fato fez igual aquele jovem rico? Ou se você fez igual aos demais discípulos e largou tudo para viver Cristo Jesus? Pega isso aqui. O jovem, minha pastora, ele tinha propriedades, ele tinha riqueza, ele tinha status, ele tinha poder. Nicodemos era o doutor da lei, tinha status, tinha poder. Mas nenhum deles entendia que tinha que negar a si mesmo para viver o caminho. Nenhum deles entendia e compreendia que era necessário nascer de novo para viver Cristo Jesus. Nenhum deles entendia que tinha que abdicar das suas vontades para viver o Evangelho, para seguir a Cristo. Nenhum deles entendia que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Mas um belo dia o Senhor Jesus vai lá na lagoa de Genezaré. Vai lá na lagoa onde tem 2 barquinhos, outros barquinhos, aonde tem uma multidão. Ele pede para um barquinho que passou a noite toda pescando e não pegou nada. Pega isso aqui em nome do Senhor Jesus. Onde ele vai para um povo simples, onde ele vai para um povo de comunidade. Oh glória, aquele povo que não tinha nada o que se alimentar, aquele povo que já estava trabalhando a noite toda, não tinha levado nenhum sustento para casa. Aonde ele diz: chega mais esse barco um pouquinho que eu quero usar. Oh glória, Deus ele está procurando o seu barco para ele usar, rapaz. Ele está procurando você para pregoar o Evangelho. Ele está querendo te usar para falar das boas novas, para falar do Evangelho que traz a salvação, para falar do poder de Deus que cura, que salva e que liberta. Ele está querendo te usar para alcançar outras vidas. Aonde o dono daquele barco diz: pode subir, Jesus. E Jesus ali começa a pregoar, Jesus ali começa a falar das boas novas. Ele diz: olha, vamos um pouco mais para o fundo, vamos chegar mais um fundo e vamos pescar. Mas Pedro diz: olha, já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Oh glória, aleluia. Cuidado com o que você está querendo para a sua vida, porque Deus tem uma coisa melhor. Cuidado com aquilo que você almeja, porque Deus tem uma coisa melhor. Cuidado com aquilo que você deseja, daquilo que você se alimenta, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. E o que é esse algo melhor, Pedro? É Jesus Cristo no seu barco, é Jesus Cristo visitando a sua casa, é Jesus Cristo visitando a tua finança, é Jesus Cristo visitando o seu estaleiro, é Jesus Cristo visitando a sua casa. Porque aonde teve decepção em uma noite, ele chegou no outro dia de manhã e dizendo: é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. E hoje tem a bonança na sua casa, hoje tem bonança na sua família. Basta crer e acreditar que ele tem um poder para fazer muito mais. Basta crer e acreditar que ele tem um poder para fazer muito mais. Quando Pedro ele vê o milagre, meu pastor Davi, quase eu falo pastor Dedé, eu tenho que parar com esse negócio. Meu pastor Davi, quando Pedro ele vê o milagre, olhe se não é assim a gente. Pare para olhar para a sua vida. Quando Pedro ele vê o milagre, ele não quer viver o milagre.
ele quer o milagre, mas ele não quer vivenciar o milagre. Por quê, meu pastor? Porque ele manda Jesus se afastar. Olha, se afasta. Porque eu sou pecador. Quantos agora você viveu assim? Quantos agora você olhou, faça rapidinho ao seu redor e diz, é verdade. Só quiseram só o... Quantos era para estar aqui de joelho, chorando no círculo de oração porque do milagre? Se eu estiver falando mentira, não precisa me trazer de novo, não. Quantos aqui receberam o milagre da cura? Quantos aqui Jesus tirou das drogas, da cachaça? Aí os líderes agora, 2 anos para cá, 1 ano, não, vamos começar a agradecer a Deus em oração. Vamos começar a botar a igreja para orar. Vamos botar agora a igreja para comunhar, todo mundo junto, em um só pedido para fortalecimento da nossa vida espiritual. Esses eram os primeiros para estar aqui. Por quê, meu pastor? Porque a gente vive isso lá também. Oração, poder se revestir, ninguém quer. Abdicar do seu eu para viver para Cristo, ninguém quer. Largar tudo as suas mazelas para seguir Ele, ninguém quer. Mas o milagre, todo mundo estava dando risada porque a rede estava quase lascando. Não é assim? Quando chega uma abundância na nossa casa, a gente não tinha nada para comer, mas quando a gente recebe uma cesta, que é a felicidade. Domingo tem culto. Vou ver aí se eu vou, pastor. Sei não é porque eu tenho um compromisso aí, mas se der eu. Aí Cristo olha para Pedro e diz, Pedro, vem, porque de agora em diante, você vai viver o extraordinário na sua vida. Quem crê aqui que a partir de hoje, vai viver o extraordinário? Quem acredita aqui que a partir de hoje, vai viver o diferencial na sua vida? Quem acredita aí que a partir de hoje vai viver a transformação do Evangelho? Quem acredita aí que a partir de hoje vai vivenciar o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Quem acredita que a partir de hoje não vai ser mais pescadores, mas sim pescadores de homem? Quem acredita que a partir de hoje o Evangelho vai ser a palavra central da sua vida? Quem acredita que a partir de hoje vai ter revestido das armaduras de Deus, para que permanecemos inabalável com a sua fé? Oh, aleluia! Estás firme, cingindo com a verdade. Não adianta você querer lutar contra principados e potestades se você não tiver cingido com a verdade. Se você não tiver cingido com a verdade de Deus, nada disso adianta. Porque a mentira é do diabo. A única coisa que é atribuída ao diabo na Bíblia é a mentira. Ele é o pai. Por isso esteja revestido, fortalecido na verdade. Por isso que você não vai ser enganado, porque você está do lado da verdade. Pega isso aqui. O inimigo vem querer te desestabilizar, porque o dia está mal. A primeira palavra que Pedro solta é: esteja cingido, revestido de toda a verdade do Evangelho. Esteja revestido de todo o poder da verdade, porque ele não pode te acusar com a mentira. Porque quem está com a verdade, ela é absoluta. A verdade não se negocia.
A verdade não tem eu acho que é, não. A verdade ela é absoluta. A verdade é a verdade. E quem está com a verdade do evangelho não está com a mentira. Porque sabemos que o inimigo é o pai da mentira. Ele é o enganador desse século. Por isso esteja sempre na verdade. Esteja sempre com a palavra da verdade. Porque ele diz que ele é a verdade e a vida. Não existe verdade fora de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é a verdade, rapaz. Se você segue ele, você é a verdade. Se você segue ele, você está revestido e cingido pela verdade que está sobre a sua vida. É a verdade que vai te conduzir no caminho de Cristo Jesus. É a verdade que te vai te levar à salvação. Ele é a verdade. Oh glória! Depois da verdade, você vai agora botar a couraça da justiça. A verdade e a couraça da justiça. A couraça, o couro que vai proteger o seu coração. É o couro que vai te proteger de todo dado inflamável do inimigo para te atingir. A couraça da justiça, o coração protegido, o coração blindado, a casa, a família toda blindada pela justiça de Deus. Por isso que o rei Acabe, ele vai disfarçado. Quando ele vai disfarçado achando que ninguém estava vendo ele, tem um arqueiro que dá um tiro, não sei para quê, chega lá em Acabe. Porque ele não vivia mais na justiça. Ele queria porque queria a vinha de Nabote. Aonde Nabote já tinha dito, não, a vinha é minha, é de meu pai, eu não negocio, eu não vendo. Quando você está com a blindagem do teu coração protegido, quando você está com a verdade de Deus, aquilo que o pai te entregou na sua mão, você não vende, não negocia e não dá. Pode acontecer o que acontecer na sua vida, se você estiver na verdade, a verdade vai prevalecer na sua vida. Se você estiver com a verdade ela está contigo, meu irmão. Se você estiver sendo ministrado pela palavra de Deus, a palavra de Deus está na sua vida. Não adianta, pode até matar o pastor, pode até ferir o pastor, mas a verdade vai estar sempre com o pastor Anderson, porque é ele que é a minha justiça, é ele que me justifica, porque o meu coração, diz Paulo, está sobre a couraça da justiça, que é elemento da armadura de Deus, para que os dados inflamáveis não penetrem, para que os dados inflamáveis do inimigo não façam você ser enganado, para que os dados inflamáveis do inimigo não estejam rodeando e faça você ir para o calabouço. Por isso que quando Acabe chegou com aquela conversinha bonita, olha, eu tenho algo melhor, eu tenho um lugar melhor, eu tenho uma coisa melhor para te oferecer. Quantos aí disseram, não é esse Deus daí? Tem um negócio, tem uma mesa aí espírita ali que é melhor. Tem um pai assim que é melhor. Você chega lá, se consulta, fala com ele que ele vai te dizer tudo. Cuidado com os algos melhores. Porque foi assim, desse jeito, que queriam pegar a vinha de Nabote. Oferecendo um terreno melhor. Oferecendo uma outra saída. Oferecendo um outro caminho. Por isso que Jesus disse, olha, só existe um caminho para te levar até Deus, é a mim. Não tem outro caminho que você chegue à salvação. Por isso que aquilo que Deus te deu é seu, meu irmão. Por isso que aquilo que Deus te entregou é seu. Por isso que aquilo que Deus te confiou é seu. Não negocie, não venda e não troque. É seu. Ah, está doendo, meu pastor, é seu. Ah, está difícil, Timóteo, mas é seu.
As lutas estão vindo, Paulo, é seu. A dificuldade chegou na minha casa, é seu. Preserva e guarda, porque é seu. A herança que o Pai te deu é seu, rapaz. A vida que Ele te entregou na sua mão é seu. É seu, é seu, é seu. Acredite que o dia melhor vai chegar. Acredite que a situação vai ser transformada. Acredite que Deus está no barco. Acredite que Ele vai mudar a situação do vento, do mar. Acredite que Ele é na sua vida. Tudo podemos naquele que nos fortalecemos. Essa é a palavra. E quando estamos revestidos com essa armadura de Deus, eu já estou com a coraça, meu pastor Davi. Meu coração já está blindado. Eu já estou sentindo surgindo com o cinto da verdade. Agora continua avançando. Continua avançando. Continua avançando, que você está com o poder de Deus. Você está com o poder de Deus. Escuta. Já me cingi, já botei a coraça. Agora ele olha, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Escuta aqui. Estou terminando, meu pastor Davi. A luta está vindo. Olha aqui, você está no meio de uma batalha. Ele está falando de principado e potestade. Está tudo aí. Estão querendo te derrubar. Mas pega aqui. Não desista do evangelho. Calça a palavra. Se revista. Não desista de pregar o evangelho. A luta está vindo. Você está protegido pelo Evangelho. Oh, glória. Aleluia. As batalhas estão vindo. Mas eu estou protegido pelo Evangelho. Aleluia. Eu estou calçado com Ele. Ele não me deixa, meu pastor Davi, recuar. Eu estou firmado nele. E Ele não me deixa recuar. Eu estou calçado com a sapatilha do Evangelho. Ele não me deixa, meu diácono, voltar para trás. O que Ele faz, meu pastor Anderson, é avançar. Ele só anda para frente. O Evangelho só vai em frente. A Jesus disse: siga em frente, siga em frente, siga em frente, que o Evangelho é seguir em frente, porque a porta, porque a porta, porque a porta, porque a porta, porque a porta do Evangelho não vai prevalecer contra a igreja que avança. A igreja que se dispõe aí, a igreja que vai. Mas a gente crente deixa a porta do inferno nos acuar. A gente crente em Deus deixa a porta do inferno nos abater. A gente crente em Cristo deixa a porta do inferno nos diminuir. Oh glória. Aonde Deus já disse que você é forte, aonde Ele já disse que você é forte, continue evangelizando, continue avançando, porque é os pés que você está calçado, e os pés é que te dá força, rapaz. Os pés é que te dá estrutura, os pés é que te fortalece, os pés é que te fixa o calcanhar. A palavra diz que vinha Pedro e João, minha pastora Elivan, subindo na placa do Templo Formosa, e tinha um coxo sentado na porta. Ele vai pedir uma esmola aos homens dos profetas de Deus que tinham o Espírito Santo, e fixando os olhos dele, Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas eu te dou aquilo que eu tenho. Eu te dou aquilo que eu tenho. Quando ele toca na mão de Pedro, a Bíblia diz que imediatamente os pés dele se fixam. A Bíblia diz que imediatamente aquilo que estava morto agora está fixo. A Bíblia diz: imediatamente os pés dele se fixaram no chão. Poder de Deus, poder do Evangelho. A palavra ela tem que ser pregoada.
Você passando luto ou não, você passando dificuldade ou não, a palavra tem que ser ministrada. Meu pastor, me convide mais vezes, meu pastor. Bênção de Jesus. Porque Ele é o escudo da sua fé. O Evangelho é o escudo da sua fé. Quando você está no Evangelho, você está com o escudo da fé. Você está com a fé em Cristo Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para te proteger das investidas do diabo. Porque quando o diabo ele investe em Jesus, Jesus combate ele com a palavra. Quando o Evangelho é pregoado, as potestades do ar é dissipada. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Tomai também o capacete da salvação. Já estou com o Evangelho centrado. Já estou agora cingido com o cinto. Estou com a capa, estou com a couraça da justiça. Já estou agora com a minha fé cauterizada em Cristo Jesus. Posso caminhar. Quando Paulo ele fala esses elementos das armaduras de Deus, ele está fazendo um contraponto com um soldado, né, romano. Ele está dizendo, olha, o soldado ele não vai para a batalha sem as suas armas. E porque a gente quer ir de qualquer jeito. Tudo tem que avisar o pastor. Cuidado com esse negócio. Mas não é tudo que passa para o pastor, né? Muitos são enganados. É tudo que... Muito cuidado. Ninguém vai para a guerra despreparado, não. Ninguém vem para a batalha, para o campo de batalha despreparado. Você está indo se preparando para uma guerra. Não da carne e nem do sangue, mas espiritual. E por que a gente teme em dizer que a gente vai de qualquer jeito? Nenhum soldado romano vai para a guerra sem o seu capacete. Imagine um soldado indo para a guerra sem o seu capacete. É suicídio. Se suicidou. Quer morrer. Tomai também o capacete da salvação, o que protege a sua mente. Você não vai para a guerra sem a proteção da sua mente, sem estar sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, sem estar sendo ministrado pela palavra, sem estar com a sua mente em Cristo. A sua mente tem que estar em Cristo Jesus, porque se você sair sem a proteção da sua mente, você é enganado. Por isso que muitos vão e ficam. Porque a sua mente, o seu pensamento está em si mesmo, não está em Cristo Jesus. Porque se você for reparar em todas essas armaduras, só tem defesa. Só tem defesa. Mas quando ele está finalizando, ele diz, epa, segura aí. Segura que agora você vai ter que ir com a espada. Oh glória.
Aleluia. Ah, meu pastor Davi, as pessoas estão pensando que a gente está saindo de qualquer jeito, que crente só vai receber ataque da porta do inferno, que crente não ora, que crente não jejua, que crente só fica pulando, saltitando, gritando, oh glória. E Paulo diz para soldado: volta aí que tem uma coisa que você precisa, agora você precisa atacar. Prepara a espada da justiça, prepara a espada do Espírito Santo, prepara a espada, foi o que viemos buscar. Prepara a espada do revestimento, prepara a espada do fortalecimento, prepara a espada do Espírito Santo, oh glória, porque a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus, e sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.